Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu tô aqui com meu filho Nicolas para me ajudar a contar uma história para vocês que eu acho que nem ele mesmo sabe. Diga oi, Nicolas. Oi, eu sou o Nicolas. Nicolas, é o seguinte. Eu quero contar para as pessoas a história dos três porquinhos. Você conhece a história dos três porquinhos? Sim. O que é a história dos três porquinhos? São 3 porquinhos. Um construiu uma casa pra cada um. Uma de palha. Isso. Uma... Do que mesmo? De graveto. De graveto e a outra de tijolos. De tijolos. Aí o lobo mau chegou, aí ele estufou o peito e assoprou na primeira casa. Sim. Que aí, como a casa era de palha, a casa se desmanchou. Aí o porquinho que tava na casa foi pra casa do amigo dele, era casa de graveto. Isso. Aí o lobo mau fez a mesma coisa. Sim. Aí os 2 porquinhos foram pra casa do outro irmão. Aí o lobo mau estufou o peito e assoprou, mas não conseguiu assoprar de tijolos. Porque a casa era de tijolos. É. Exatamente. E aconteceu com o lobo mau? O lobo mau foi tentar ir pela chaminé. Aí os 3 porquinhos acenderam fogo e aí ele queimou o bumbum e morreu. Morreu? Acho que sim. Não, ele vai embora. Então todo mundo conhece essa história, né? É, uma história clássica. Por que eu vou contar essa história então aqui? Eu não sei. Então, exatamente porque existe um motivo dessa história ter ficado tão conhecida e tão famosa. Qual é? Essa é uma história que se liga diretamente com a história dos Estados Unidos. Sério? Verdade. Aliás, a história dos três porquinhos, ela já existia antes, lá na Inglaterra ainda, quando as pessoas nem sabiam ler e escrever direito. Só que, ao invés dos porquinhos fugirem pra casa do lobo, fugirem pra casa dos outros porquinhos, o lobo comia eles. Sério? É. Nossa. E quando o lobo tentou entrar na casa de tijolo, ele não queimou a bunda e saiu correndo. O que ele fez? Ele virou um ensopado de lobo. E o porquinho comeu ele. Caraca! Que reviravolta! Pois é, só que aí, quando o Disney foi produzir... Disney. Sim, você sabe que a Disney é o nome de um cara. É, eu sei. É, né? Então, quando o Disney foi produzir Os Porquinhos em 1933, ele resolveu, achou melhor fazer uma coisa mais leve. E aí ele fez essa história dos porquinhos que saem de uma casa, vai pra outra, e do lobo que não morre no final. E quando ele lançou esse filme, em 1933, ou seja, pra Foi você... um filme? Foi uma animação de 7 minutos que as pessoas iam no cinema pra assistir. Bem curtinho, já coloridinho e tudo mais. E aí quando ele lançou essa animação em 1933, fez muito sucesso. Fez tanto sucesso que ele lançou mais 3 filmes depois disso. Sério? Qual que foi? Foi um que é chamado The Big Bad Wolf. Eu não conheço. A gente já deve ter visto, porque assim, foram tantos produzidos na mesma época que acabou, a gente tem lembrança de vários. Por exemplo, ele lançou isso em 34. Em 36, ele lançou um outro filme chamado The Three Little Wolves, seriam os 3 lobinhos. Eu já vi esses lobinhos andando por aí na televisão. Sério? E sempre achei que era dos 3 porquinhos, mas não é. É uma outra história. E parece com aquela história do menino e do lobo, sabe? Sei. Aquela que o menino... Ele conta muita mentira. Isso. Aí as pessoas acreditavam, até que chegou num ponto que as pessoas não acreditavam mais. Como é que você sabe essa história? Eu acho que eu vim aprendendo na escola. Na escola. Porque tem uma moral essas histórias, né? Pra criança não mentir e tudo mais, né? É feio mentir. Assim como a história dos 3 porquinhos também tem uma moral. Qual que é? Que você tem que trabalhar duro pra você tá sempre... Seguro, exatamente. Protegido pra quando a adversidade chegar. Que no caso é o lobo. Faz sentido. E é exatamente isso que estava acontecendo lá nos Estados Unidos na época em que o filme foi lançado. Os Estados Unidos estava passando pela maior crise da história do país, que a gente chama de a Grande Depressão. Eu não sabia.
A Grande Depressão não é assim, o cara ficou triste. Eu sei. Era um momento de muita pobreza, as pessoas passavam fome. Mais ou menos 1/3 da população, 30% da população que queria trabalhar não encontrava trabalho. Sério? Putz, as pessoas viviam nas filas, atrás de comida, não tinha emprego, não tinha nada. E aí chega... Triste. Muito triste mesmo. E aí chega um presidente novo no poder. Chega um presidente novo, foi eleito justamente para tirar os americanos dessa crise. E o nome dele era Franklin Delano Roosevelt. Vai aparecer na tela aí pro pessoal. Eu não conheço. Claro que você não conhece. Mas você já visitou o memorial dele, lá em Washington. Sério? Adivinha com quem você tirou foto quando você foi lá no memorial dele? Com meu irmão? Com seu irmão. Mas com o cachorrinho dele. O Fala. É verdade. É o cachorrinho dele. Legal. Então, aí ele falou assim, vou fazer um monte de mudança aqui, pra gerar mais emprego pras pessoas e tudo mais. Isso aí ficou conhecido como New Deal. Em português seria um novo acordo. Tá. Então assim, então a sociedade, pra voltar a prosperar e ser rica, ela tem que passar por um novo acordo. Entendi. E nesse novo acordo, ele vai lá reorganizar as relações de trabalho. Assim, então assim, você vai receber tanto pra trabalhar tantas horas, né? Vai pôr mais leis e mais regras. Entendi. E vai investir bastante na construção de obras, pontes, escolas, rodovias, ferrovias, porque essa era uma forma de gerar emprego para as pessoas que estavam sem emprego. Então, se você for parar para pensar, as pessoas lá em 1933, né, 30% das pessoas, né, 1/3 não tinha emprego, tava passando fome e tudo mais. Quando elas foram no cinema, e o cinema era uma diversão extremamente barata, assim como os quadrinhos. Sério? Os quadrinhos eram o mesmo preço do ticket de entrada dos quadrinhos, do cinema, era o preço de um quadrinho. Ok. Só que as pessoas então preferiam comprar quadrinhos porque elas podiam trocar entre elas. Sério? Que legal. E o filme, se ele quisesse ver de novo, ele tinha que ir lá de novo. Mas as famílias mais ou menos, que tinham uma condição mais ou menos de ainda se manter naquela época, gostavam de ir no cinema. E aí, quando eles viram essas animações, eles imediatamente associaram a vida dos porquinhos com a deles. Sério? Porque... tipo... Eles se viram naquela animação. Isso, porque assim como os porquinhos, pra superar o lobo, eles tinham que trabalhar... juntos. E duro, exatamente. Não dava pra você enfrentar a Grande Depressão construindo casas de palha ou casas de graveto. Você tinha que construir casas de tijolo. Mais trabalhadas, mais resistentes. Que também tem a ver com o lance da época, de construir casas, de construção, de pontes que o presidente estava fazendo. Agora faz todo sentido. E o porquinho, que é o que trabalha mais, duro, se você for perceber, ele é o único que tem um macacãozinho. Sério? Eu não vi isso na animação. Depois eu te mostro a imagem. Tá. Os dois porquinhos, tem um toca-flauta, outro toca violino, e ele tem uma roupinha de trabalhador, um chapéuzinho de trabalhador e tudo mais. Então ele era o modelo de trabalhador, que era aquele que era dedicado e tudo mais. Então, se eles trabalhassem duro como esse porquinho e trabalhassem unidos, eles conseguiriam superar o lobo e a Grande Depressão. Por isso que fez tanto sucesso. Fez tanto sucesso que então o Disney lançou mais 3 filmes. Um que é de 34, chamado The Big Bad Wolf, The Little Wolves, né, os três lobinhos, de 36. E em 39 lançou um chamado The Practical Pig, que é o nome do porquinho da Casa de Tijolo. Sério? Practical. Ele chama Practical. O nome dele é Practical. Aí Practical Pig. Porquinho prático, digamos assim. Entendi. E os outros também tem. Os nomes dos outros é Pfeiffer e Fiedler, uma coisa assim. Aí depois tá aparecendo aí, vocês sabem. Era isso que eu ia falar. Então, aí fez sucesso, outras empresas de cinema começaram a copiar, lançaram as suas versões também de história de porquinho e tudo mais, e abriu espaço para o surgimento do Tom e Jerry, do Pernalonga e do Patolino. Não sabia que esses desenhos vinham de uns 3 porquinhos. Então foi tão importante, não só para aquela época, né, que as pessoas se viram naquele problema e tal, mas também para abrir mercado para novas animações. Legal. Então, os 3 porquinhos serviu de inspiração para outras animações que nós conhecemos hoje. Isso. Legal.
Legal. E serviu de inspiração para que os americanos entendessem que aquele momento poderia ser superado com trabalho e dedicação. Certo? Certo. Gostou? Sim, eu não conhecia esse negócio, mas agora eu conheço. Bom, e se você gostou dessa história e gostou desse papo aqui, pai e filho, e quiser saber a origem de outras animações e o que elas têm a ver com a história dos Estados Unidos, deixem aí nos comentários. Exatamente. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, porque você sabia que cada like e cada inscrito que chegam aqui no canal, você ganha $1. Não! Não é verdade? Claro que não! Vai ganhar $1 a cada 1 milhão de views, a cada 100 mil views. Cada like e cada inscrito é como um tijolinho na construção desse canal, para que ele cresça um canal forte, assim como o do Porquinho Practical. Legal, né? Legal essa frase do final. Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!